cinturão da verdade. Efésios capítulo 6, cinturão da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado o nome de Jesus. Podemos ler? Efésios 6, versículo de número 14, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos vossos lombos com a verdade. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma quarta-feira, na qual viemos buscar a Tua presença, viemos buscar a Tua face. Estamos vivendo, Senhor, nos rumores de guerra, não só guerra física, meu Pai, como existe uma guerra espiritual sendo travada. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar revestidos da armadura do Senhor. E precisamos conhecer, Pai, a cada detalhe, o que representa a cada armadura do Senhor. Pai, nesta noite iremos falar sobre o cinturão da verdade. Pai, a Tua palavra foi lida, mas nós não queremos ser, Pai, só apenas ouvinte, aquela turma que apenas ouve a Tua palavra e tudo bem. Que nós possamos nessa noite, Pai, não apenas ouvir a Tua palavra, mas possamos ser rasgados por ela, Senhor. Teu Espírito Santo tem total liberdade de nos rasgarmos nesta noite, através da Tua santa palavra, meu Pai. Porque nem não conseguiremos avançar se não for através da Tua palavra, através da vontade do Senhor, meu Pai. Neste momento eu te peço, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eu diminua, mas que o Senhor possa crescer poderosamente no nosso meio nessa noite, meu Pai. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Jesus. Nós vimos aqui na palavra do Senhor em Efésios 6:10, 6:14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Na quarta-feira passada nós damos introdução sobre, iremos falar nesse período dessas quarta-feiras, até que nós acabamos de ministrar toda a armadura de Deus. Quarta, nós demos uma introdução e hoje nós vamos falar cinturão da verdade, porque Paulo, quando escreveu esta carta para Efésios, ele estava aprisionado. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, quando Paulo olhou para os soldados, quando estavam os soldados lá que estavam aprisionando ele, Deus o revelou para ele, através das vestimentas do soldado, Deus revelou as armaduras espirituais da qual eu e você, nós, temos que estar revestido dessa armadura. O soldado romano, ele podia estar com a espada, ele podia estar com a couraça, ele podia estar com o escudo, mas se o soldado não estivesse com o cinturão, toda a armadura ficaria frouxa. Era o cinturão dos soldados que sustentava e que carregava as armas. Era no cinturão que os soldados colocavam as espadas. Era no cinturão que os soldados colocavam todo o armamento. Então Paulo, olhando para aquele exato, olhando para o soldado, ele entende uma verdade para as nossas vidas nesta noite. Ele entende que sem a verdade, a vida espiritual se fica desorganizada. Sem a verdade, o cristão acaba tropeçando em si mesmo. Então Deus está nesta noite para nos ensinar que nós, eu, você, nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser verdadeiros, pessoas verdadeiras, pessoas que vestem verdadeiramente a couraça da verdade e não aceita mentira em nenhum momento, em nenhuma hipótese alguma. A mentira não precisa ser grande, não existe meia verdade, não existe meia mentira, ou é verdade ou é mentira. E a mentira não precisa ser grande para que ela possa derrubar um homem ou uma mulher de Deus. Basta ser um pequeno deslize, já começa a queda do homem ou da mulher de Deus. O cinturão era feito de couro. Naquela época o cinturão era feito de couro, reforçado com tiras de metal, servidos para prender túnica e dar liberdade aos movimentos. Naquela época, os soldados como colocavam o cinturão, eles poderiam fazer qualquer movimento, eles estavam bem aprisionados. Simboliza a autoridade
militar. E um soldado sem o cinturão, ele era considerado fora de posicionamento. Ele era considerado fora da posição. Então o soldado não poderia estar todo cheio de armadura. E se ele não tivesse revestido com o cinturão, ele estava fora de posição. O que eu quero trazer para nossas vidas nessa noite? Paulo, a verdade é essa, que organiza o cinturão da verdade, nos sustenta e nos dá autoridade como cristão. Sem ela, a vida espiritual fica frouxa. Sem a verdade, a vida espiritual fica vulnerável. Sem a verdade, a vida espiritual fica a relento. Então é necessário que eu e você estejamos revestidos do cinturão da verdade. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa noite: você tem sido verdadeiro? Você tem sido verdadeiro? O seu dia a dia, você tem sido verdadeiro? Um soldado podia estar com escudo, podia estar com a espada, podia estar com a couraça, mas se não tivesse com o cinturão, ele tropeçava na sua própria armadura. Assim também é o crente que não vive na verdade. Ele se enrola nas suas próprias palavras, ele tropeça nas suas próprias mentiras e cai. Cai não porque o diabo é forte, não. Cai porque a sua base, seu cinturão está frouxo. Porque a sua vida é baseada em mentira. Porque a sua vida é baseada em meias verdades. Porque a sua vida é baseada em não na verdade do Senhor, mas naquilo que Ele quer se achar como verdade. Então entenda uma coisa: quem não vive na verdade vive desorganizado, vive vulnerável, mas quem segura o cinturão da verdade anda firme e não tropeça. Que nesta noite eu e você, nós possamos nos sair daqui entendendo que é necessário estar revestido todos os dias, não é somente hoje, é todos os dias com o cinturão da verdade, porque a verdade é o fundamento do Evangelho. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é apenas falar sobre verdade, é viver a verdade que é Cristo. Porque não adianta nada eu e você falarmos se não vivermos Cristo. Não adianta nada, nós não nos tornamos palavras que não são convincentes. Porque o que nos convence não é palavras, que convence é o testemunho. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é sobre falar a verdade, mas é viver a verdade, chamado Cristo. Nós possamos sair daqui desejosos, querer viver esta verdade, Cristo. Querer viver esta verdade, chamado Cristo. Entenda uma coisa: viver em Cristo é andar com firmeza. Viver em Cristo é ter fundamento. Viver em Cristo não balança com o vento, não balança com as tempestades. Viver em Cristo é estar os pés firmes, firmados na rocha. Como está o seu pé? Como estão os seus pés? Será que seus pés estão firmados na verdade? Ou você anda balançando para lá e para cá em ventos? O Senhor nos chama, eu e você, nesta noite, para estar firmado na verdade, chamado Jesus. Porque quando eu e você estamos firmados, revestidos com o cinturão da verdade, o diabo pode tentar te acusar. O diabo pode tentar te afrontar. O diabo pode tentar te acusar. Mas quem está na verdade permanece em pé. Porque Cristo é a sua base. Porque Cristo é a sua essência. Então não se deixe firmar na mentira do diabo. Não se deixe levar pela mentira do diabo, pelas ciladas do diabo. Porque quem não ama a verdade cai nos enganos de Satanás. Que eu e você possamos sair daqui amando ainda mais a verdade. Amando ainda mais sermos verdadeiros. Doem quem doer. Custe o que custar. Seja verdadeiro. Não aceite nem sequer um palmo da mentira. Seja verdadeiro. Entenda uma coisa. A Bíblia declara em 2 Tessalonicenses 2,10 que aqueles que rejeitam o amor da verdade são entregues ao engano. Se você, se eu, se nós rejeitarmos a verdade, nós entramos
são entregues ao engano. Porque existe muitos cristãos que vivem uma vida enganosa, porque estão aceitando viver uma vida de mentira. Não vive uma vida de verdade, vive uma vida de mentira. E quando vivemos uma vida de mentira, o Senhor não se agrada, o Senhor distancia, porque Cristo é a verdade. Que eu e você, nós possamos ser verdadeiros maridos. Que eu e você possamos ser verdadeiros filhos. Que eu e você precisamos ser verdadeiros cristãos. Que eu e você precisamos ser verdadeiros filhos de Deus. Entendendo que na nossa boca não pode sair palavras mentirosas. Que a nossa vida, que a nossa conduta não pode ser condutas mentirosas. Mas se eu e você, nós não estivermos revestidos do cinturão da verdade, a nossa conduta será uma conduta mentirosa. Iremos cair em qualquer vento. Então entenda no nome de Jesus. Não rejeita a verdade, para que você não entre no engano. Eu não sei o que vemos hoje. O que nós temos visto hoje? Pessoas que se acostumam a comer a verdade. Pessoas que justificam o pecado. Pessoas que se apoiam na aparência. Por quê? Porque não tem ajustado a couraça da verdade. Não tem ajustado o cinturão da verdade. Não tem ajustado o cinturão da verdade. Igual eu, se eu estou com a minha calça aqui, se eu desbotoar a minha calça, o que vai acontecer? Ela vai cair e eu vou ser levado à vergonha. Mas quando o meu cinturão está bem apertado, não tem como a minha calça cair. Assim é a nossa vida no cristão. Porque se você não estiver com o cinturão da verdade, você pode estar tropeçando uma vergonha. Então é necessário que eu e você firme o cinturão da verdade, para que você não venha ser uma vergonha e para que nós não venhamos envergonhar ao Cristo ressurreto. Entenda uma coisa: o resultado, quando não andamos com o cinturão da verdade firmado, o resultado é armadilhas, o resultado é viver enganado, o resultado é viver uma vida sem firmeza. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que nessa noite, quem ama a verdade nunca será confundido. Tem uma igreja aqui que ama a verdade? Aleluia, que nós possamos amar a verdade, custe o que custar, doe o que doer, ame a verdade. Entenda, quem ama a verdade nunca será confundido, porque a luz de Cristo ilumina os seus passos. Quando eu e você, nós amamos a verdade, a luz de Cristo ilumina os nossos passos. A verdade liberta, a verdade dá firmeza. Aleluia, a verdade liberta da escravidão. Jesus disse uma certa vez, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira prende, mas a verdade é liberta. A mentira prende, mas a verdade é liberta. Quantas pessoas estão vivendo acorrentados por uma imagem falsa? Quantas pessoas estão vivendo acorrentados por tentar sustentar uma vida de aparências? Quantas pessoas estão acorrentadas porque vivem uma vida de aparência? Por dentro são escravos da culpa ou do medo. Mas hoje o Espírito Santo está aqui nesta noite, ele está quebrantando essas correntes. E quando você se agarra na verdade, a mentira perde força. Quando você se agarra na verdade, a mentira perde força. E uma das maiores mentiras que tem dominado as pessoas é: viva uma vida corrida, não estou tendo tempo para mais nada, minha vida é muito corrida. Essa é a maior mentira que o inimigo lança na nossa mente. Viver uma vida corrida. Por quê? Para que você não tenha tempo de viver pela verdade. Então entenda, você se agarra na verdade, a mentira perde força, o diabo perde espaço e a liberdade do céu invade as nossas vidas. A verdade da estabilidade espiritual. Porque muitos cristãos não têm estabilidade espiritual, porque muitos cristãos vivem sob ventos. Uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou colar, uma hora eu estou firme, uma hora eu não estou firme, uma hora eu quero Jesus, outra hora eu não quero Jesus. Por quê? Porque não tem estabilidade espiritual, porque não tem verdade. Porque a verdade traz a estabilidade espiritual. O cinturão mantinha a espada firme. Um soldado sem cinturão perdia a arma no meio da guerra.
Ei, muitos cristãos estão perdendo a arma no meio da guerra, porque está sem o cinturão da verdade. Quantos crentes soltam a espada da palavra, porque não estão firmados na verdade que é Jesus, não está firmado no seu cinturão. Mas quem tem a verdade não larga a Bíblia. Quem tem a verdade não perde a revelação da palavra. Quem tem a verdade não se cala diante do inimigo. Quem tem a verdade segue a sua espada para você lutar até o fim sem desistir. Por isso que muitos cristãos param, desistem no meio do caminho, porque não estão revestidos da armadura de Deus. E nestas quarta-feiras, eu e você, nós vamos aprender a revestir da armadura de Deus. A cada integrante da armadura, nós vamos aprender a revestir e viver a vida, sair nos nossos dia a dias revestidos dessa armadura. É necessário firmar o cinturão da verdade. Entenda uma coisa, o cinto mostrava que o povo estava preparado para obedecer e marchar. Quando o cinto da verdade está bem arrochado, nós estamos preparados para marchar. Nós estamos preparados para continuar e não recuar e não retroceder. O cristão cingido da verdade não vive relaxado. O cristão que vive na verdade não vive dormindo. O cristão que vive na verdade está em alerta, preparado para obedecer a voz de Deus e entrar na batalha pela fé. O cristão, quem está com o cinto, está pronto, não perde tempo, não fica atrasado, não segue o ritmo do céu. Ei, eu vou falar com muita calma para entrar no teu coração. Cristão cingido com a verdade, não vive relaxado, não está dormindo, não está dormindo, mas está alerta, preparado para obedecer a voz de Deus. Ele entra na batalha pela fé. Quem está com o cinto está pronto, não perde tempo e não fica atrasado, mas segue o ritmo do céu. Qual é o ritmo que você tem seguido? Qual é o ritmo que você tem seguido na tua vida? Viver cingido com a verdade é guardar a palavra no coração. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Viver cingindo com a verdade é guardar a palavra dentro da alma. Não com quem decora versículos está na ponta da boca, fala 10, 15, 30, 50 versículos da boca para fora, gravada da boca para fora, mas não está gravada na alma. E entenda uma coisa, viver cingido com a verdade é guardar a palavra dentro da alma. Não com quem decora versículo, mas com quem vive dia após dia. A palavra se torna direção, a palavra se torna bússola, se torna escudo, se torna alimento. Quem guarda a palavra no coração não entra no engano do inimigo. Não entra no engano do inimigo, porque a verdade já está enraizada dentro de si. Não aceita qualquer doutrina mentirosa, não aceita qualquer argumento mentiroso, não aceita qualquer convite mentiroso, porque está com o cinturão da verdade bem arrochado. Rejeita a mentira do inimigo. Uma certa vez Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Quantos estão sendo alimentados por essa mentira? Sobre a sua identidade, sobre o seu chamado, sobre a sua vida espiritual. Mas quando você se ajusta com o cinturão da verdade, nenhuma mentira de Satanás cobra mais. Satanás pode até soprar palavras e acusações, mas você sabe que em Cristo Jesus, você é um filho amado, perdoado e liberto e chamado. Entenda isso nessa noite. Deixa essa verdade entrar no seu coração. Não aceita
os argumentos de Satanás, não aceita as mentiras de Satanás, que você nasceu para viver uma vida drogado, que você nasceu para viver uma vida alcoólatra, que você nasceu para viver uma vida de adultério. Não aceite esta mentira no nome de Jesus, porque quando a verdade ganha espaço em nossos corações, você entende que você é um filho amado, você entende que você é um filho perdoado, você entende que você é um filho liberto, e você entende que é um filho chamado pelo Senhor para uma grande obra. Para uma grande obra, inclusive, dentro da sua casa. A mentira não encontra espaço em quem está cingido da verdade. Entenda, integridade é como estilo de vida. Quem tem o cinturão da verdade, entende que a integridade é um estilo de vida. E Efésios 4:25 diz, não ordena, deixai a mentira e falar a verdade um com o seu próximo. Ei, a verdade não é só um conceito, é um estilo de vida. Ser verdadeiro é um estilo de vida. Quem vive na verdade é íntegro, é a luz no meio das trevas, é testemunho vivo de Cristo. Ei, no nome de Jesus, entenda isso no seu coração. Você não nasceu drogado. Você não nasceu preso num vício. Você não nasceu preso num álcool, você não nasceu preso num adultério, você não nasceu preso na mentira, você não nasceu preso na cocaína, na maconha, no crack. Não, no nome de Jesus. Ei, o inimigo que lançou esta semente, você caiu de mão beijada, hoje você se torna escravo. Mas creia, se você crê em Senhor Jesus, você se torna livre hoje. Você se torna livre hoje, no nome de Jesus. Entenda, o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para que você fosse livre. Se revista nesta noite do cinturão da verdade. A verdade não é só um conceito, é um estilo de vida. Quem vive na verdade é íntegro. Quem vive na verdade é luz no meio das trevas. Quem vive na verdade é testemunho vivo de Cristo Jesus. No nome de Jesus, coloque esse vício debaixo dos seus pés e seja um testemunho vivo. Você não depende dessas porcarias, você depende de Cristo. A integridade fecha as brechas e nós tornamos um crente inabalável. O diabo pode até tentar, mas não vai achar espaço, porque tudo está firme e tudo está bem ajustado. Toda vez que você for colocar o seu cinto, lembre-se que o Espírito Santo de Deus pode trazer a tua memória. Eu preciso que a minha vida seja revestida com o cinturão da verdade. A minha vida precisa estar revestida com o cinturão da verdade. Toda vez que você colocar o cinto, entenda, a tua vida não é uma mentira. Mas só o Senhor Jesus pode transformar a tua vida em uma verdade. Só Ele pode te curar. Só Ele pode te libertar. Se revista da armadura de Deus. Se revista do cinturão da verdade nesta noite. Eu quero concluir dizendo, sem o cinturão, o soldado tropeça. Sem o cinturão, a espada é perdida. Sem a verdade, o cristão tropeça em si mesmo e perde a firmeza espiritual. Mas quem está cingido com a verdade é protegido, é organizado e está pronto para a batalha. Vença a sua batalha. Vença a sua batalha que você está enfrentando. Talvez você que está me assistindo nessa noite, você que está aqui, você está enfrentando uma batalha interna. E sabe como você vai vencer esta batalha? Cingindo com a verdade. Cingindo com a verdade. Hoje, que você possa estar ajustando o cinturão da verdade. Pare de viver de aparência. Rejeita a mentira do inimigo. Firme a sua vida em Cristo, porque Cristo é a verdade. Eu quero concluir dizendo, quem tem o cinturão da verdade está pronto para vencer qualquer cilada do inimigo. Saia daqui nesta noite. Você que está me assistindo, entenda, você precisa se revestir do cinturão da verdade. Feche os seus olhos.
Deixa eu orar com você, por você e com você. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, em nome do Seu Filho Jesus, nós estamos aqui nesta noite, porque queremos sair daqui, Pai, revestido com o cinturão da verdade. Pai, nós não queremos aceitar os rótulos que Satanás nos dá. Talvez Satanás tenha soprado em muitos ouvidos que você nasceu para viver usando maconha, que você nasceu para viver cheirando cocaína, que você nasceu para usar crack, que você nasceu para ser viciado do álcool, da cachaça, da mentira, da prostituição, da pornografia. Pai, eu quero cancelar agora toda mentira de Satanás. Pai, no nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos libertos. Eu quero declarar agora que a Tua igreja que está aqui nessa noite, aqueles que estão me assistindo e vão me assistir, nós sairemos daqui, meu Pai, revestido com o cinturão da verdade. Meu Pai, o cinturão da verdade estará posicionado, está arrochado, a nossa armadura não vai cair, a nossa fé não vai ser abalada, a nossa espada não vai cair, o nosso armamento de guerra não vai cair pelo caminho, porque nós vamos estar firmados com o cinturão da verdade. Eu declaro a Tua igreja, o Teu povo nesta noite revestido de toda a armadura de Deus, inclusive nesta noite com o cinturão da verdade. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pastor, meu amém? Amém. Aleluia. Você que está me assistindo, se revista do cinturão da verdade. Venha ser família conosco. Venha fazer parte desta família. Nós ficamos na rua Rosa Bessian Farnoche, 497, Parque Avenida, Igreja do Novo Templo. Uma igreja comprometida com o reino, comprometida com almas. Deus abençoe você.